Olá pessoal, tudo bem? Na aula de número 11 nós vamos estudar as equações no espaço de estados. Como assim equações no espaço de estados? Nós vamos modelar um sistema através dessas equações. E para que isso serve, né? A questão é a seguinte, vamos primeiro dar o espaço aqui. Isso tem a ver com a teoria de controle moderno. Sabendo que a teoria clássica, vamos lembrar aqui, vamos revisar, tá? A teoria clássica trabalha basicamente com sistemas representados por uma entrada e uma saída, tá? A gente tem os sistemas que a gente chama SISO, ok? Esse S aqui é de single, I de input, esse S aqui é single de novo, e esse O é output. Uma entrada única e saída única. A gente tem e trabalhado isso aqui no domínio da frequência complexa, tá? Onde a gente obtém funções de transferência de um sistema linearizado, por exemplo, em torno de um ponto ou vários pontos de operação, dando um conjunto, né, de funções de transferência e que vão relacionar diferentes entradas com diferentes saídas, mas a gente só tem uma entrada e uma saída por vez, né, para cada uma dessas representações. Tá? Se a gente tem uma linearização de um sistema não linear em torno de diferentes pontos de operação, por exemplo. Já na teoria de controle moderno, isso aqui, lembrando, também, outro ponto para se destacar, é para sistemas LTI, que a gente chama. Esse L aqui é linear, esse T vem de time, e esse I invariante. Sistemas lineares invariantes no tempo. Porque se você não tiver um sistema linear invariante no tempo, você não consegue obter essa função de transferência aqui, tá? Já no sistema de controle moderno, você pode ter sistemas que a gente chama de MISO. Esse M aqui vem de múltiplas entradas e uma única saída. Você pode ter SIMO, tá? Aqui a gente já consegue imaginar, é uma entrada e várias saídas que tem nesse sistema. E a gente tem o MIMO também, que é múltiplas entradas e múltiplas saídas. Tá? Podia ser 2 entradas e 2 saídas, 3 entradas e 3 saídas, tanto faz. Então, o sistema de controle moderno ele fornecem ferramentas para a gente trabalhar com sistemas que vão além desses aqui SIS, que tem as ferramentas da teoria de controle clássico, ok? Além disso, a gente tem também na teoria de controle moderno a aplicação, o sistema não precisa ser linear, é LTI. Você pode ter um sistema LTV, nesse caso aqui de variante, tá? Sistemas lineares variantes no tempo, ou até ele fornece para a gente ferramenta para sistemas não lineares. Ok? Pode ser um sistema não linear variante no tempo. Aí já é um sistema não linear variante no tempo, aí já é mais complicado, né? Mas a partir da teoria de controle moderno, a gente tem ferramentas para trabalhar com muito mais tipos de sistemas do que na teoria de controle clássico, tá? E a partir disso, né, o que a gente precisa saber, né? A teoria de controle moderno, ela não o período, né, a modernidade, ela já não é assim tão nova assim, né? A gente tem o período contemporâneo, que é o período que a gente está vivendo agora, mas a teoria de controle moderno ela já vem desde 1960, sendo aprimorada, sendo que os conceitos, que é o conceito principal dessa teoria, que é a utilização dos estados para descrever o sistema,
eles já eram muito antes utilizados pela dinâmica, tá? Dinâmica clássica. Estudo de sistemas dinâmicos já usava o conceito de estados. Mas a partir de 1960 que isso começou a ser utilizado para o desenvolvimento de sistemas de controle, tá? Então, a partir dessa explicação inicial, a gente vai começar falando um pouquinho sobre alguns termos importantes para a teoria de controle moderno, que é o conceito de estado, tá? Variáveis de estado, ok? Vetor de estados, equações de estado, tá? Aqui é melhor colocar primeiro aqui, ó, antes dessas equações, vamos colocar aqui, ó, espaço de estados, que é o tópico da aula de hoje, e aqui é equações no espaço de estados. Então, a gente precisa conhecer, para a gente começar a trabalhar com nesse tipo aqui de teoria, tá? Para que a gente possa utilizar as ferramentas que essa teoria que ela fornece para a gente precisa primeiro conhecer os conceitos que envolvem, né, os principais conceitos que definem, né, essa teoria de controle moderno, tá? No caso do conceito de estado, o estado de um sistema vai ser o menor conjunto de variáveis capaz de descrever esse sistema, tá? Aí, nesse caso, né, como assim? O que pode ser esse estado? Pensa em termos de variáveis. Ó. Se é um sistema mecânico, tá, vai ser posições, velocidades, acelerações. Tá? Tudo isso vão ser estados para um sistema. Ok? Por quê? Porque eles vão representar como esse sistema ele se desloca, por exemplo, em translação, em rotação, ou um sistema misto, tá? O sistema híbrido, que tem elementos em translação e rotação, ou também um sistema aquele eletromecânico, tá? Então, os estados vão envolver correntes, tensões e também posições, velocidades, tudo isso, tá? Mas o que a gente tem que saber é que um conjunto mínimo, tá, de variáveis que, junto do conhecimento delas, tá, e do conhecimento da entrada, a gente consegue definir o comportamento do sistema. E o que são variáveis de estado? Variáveis de estado são o conjunto de variáveis, tá? Que formam o estado do sistema, ok? É o T, ó. O estado é um conjunto mínimo de variáveis. E esse conjunto mínimo de variáveis a gente dá o nome de variáveis de estado. É redundante, mas é isso, tá? E como é que isso aqui funciona, né? Então, se a gente já tem posse dos estados X, por exemplo, se eu tenho um estado apenas para descrever o sistema, se eu tenho conhecimento de X no instante inicial T0 e tenho conhecimento de uma entrada U de T0, mas isso aqui para T maior ou igual a T0, eu consigo definir para onde o sistema está indo, tá? E o que seria o vetor de estados? Ó? Em relação ao vetor de estados, é quando agora eu tenho x1, x2, x3. Eu tenho um conjunto de variáveis para representar esse sistema, diferente de ter apenas uma. Então eu posso organizar isso aqui como um vetor. Ok? E esse vetor ele vai, no caso, agrupar, né? Ó, um vetor é um agrupamento de números, tá? Que eles têm alguma relação entre si, né? Nesse caso, a relação entre si que eles têm vai ser a descrição de um determinado sistema dinâmico. E o que seria aqui o espaço de estados? O espaço de estados, imagina se você tem, vou colocar aqui do lado, para ilustrar o conceito de espaço de estados. Você tem um sistema
com dois estados, x1 e x2, tá? Então eu posso criar um sistema de coordenadas aqui, cujos eixos aqui são x1 e x2, tá? E aqui entre, ó, a gente vai ter por exemplo, uma determinada trajetória quando esse sistema estiver sendo, por exemplo, um sistema em funcionamento, tá? Vai existir uma trajetória aqui que vai determinar um comportamento, tá? Então, os pontos aqui nesse sistema aqui de coordenadas vai determinar o comportamento desse sistema, tá? Então, o espaço de estados consiste... Isso aqui eu estou desenhando para um sistema de dois estados, mas eu posso ter um sistema n-dimensional, tá? Para desenhar ficar ruim, até 3 estados é intuitivo, né? A gente colocaria aqui x, y, z, para ter 3 estados no sistema de coordenadas. Tá? Agora, mas a gente pode ter n estados, então a gente teria um espaço n-dimensional, cujos pontos nesse espaço dimensional vão caracterizar o comportamento do sistema. Ok? E, por último, equações no espaço de estados. Esse aqui é o principal, né? É, no caso, o conjunto de equações que vai formar, tá? Isso aqui. Ok? A partir de n equações, se a gente tem n estados, tá? N variáveis de estado. Mas pense o seguinte, ó, para um sistema dinâmico, a gente tem aqui um conceito aqui, ó, de integradores. Para um sistema, por exemplo, no domínio da frequência, tá? O uso de um integrador, esse é um bloquinho aqui, ó, um bloquinho de integração no domínio da frequência, 1 sobre S. Ele é responsável por armazenar informação, tá? De um determinado estado, ok? Ele que vai dar a característica de memória para o sistema, é a utilização de integradores. Tá? E onde que a gente já viu isso? Eu já montei um exemplinho no Simulink da modelagem logo no início do curso, que foi utilizado esses bloquinhos integradores aqui, onde a gente entrava, por exemplo, com x ponto e aqui sai com x, né? Para a gente poder simular esse sistema lá no toolbox do MATLAB, né? Mas a gente tem que saber que o uso de integradores ele permite a gente memorizar a informação. É isso que faz com que a informação seja memorizada de um determinado sistema. E por que isso é importante? Lembre-se, um sistema dinâmico, ao contrário de um sistema estático, no caso, o comportamento dele não depende apenas do instante atual, depende também de como tá, ele não é um sistema estático, né? Como, por exemplo, um circuito que tem uma fonte e um resistor. Tá? As variações de tensão e corrente elas são instantâneas, né? Ele não precisa saber o passado das variações da fonte anterior ao instante atual para determinar a corrente do sistema. Tá? Ou seja, agora se você já tem um circuito com um capacitor, aí você já precisa de condições iniciais. Tá? Você precisa saber como esse capacitor ele carregou ou descarregou ao longo do tempo até um instante que o circuito ele vai começar a ser observado. Então, a gente precisa, né, na descrição aqui, na modelagem aqui do sistema dinâmico, a gente precisa aqui considerar os integradores, tá? Isso aqui é muito útil para a nossa representação do espaço de estados, esse conceito, porque vocês já vão ver como a gente vai fazer um diagrama de blocos. Mas o número de equações que você vai ter no espaço de estados vai ser dado a partir do número de integradores que existem nesse sistema, ok? E uma característica importante, tá? É que a representação de um sistema não é única. Você pode ter o mesmo sistema descrito de maneiras diferentes
no espaço de estados. Porém, o número de estados vai ser sempre o mesmo, para o mesmo sistema. Tá? Isso aqui é muito importante também. Isso aqui é muito importantíssimo, esse conceito, essa observação. Sabe por quê? Porque no espaço de estados você pode ter representações que elas favorecem você extrair informação de um sistema que a gente vai estudar depois, né? Mas você pode extrair mais facilmente informação do sistema dependendo da representação que ele está. Você tem representações canônicas para sistemas no espaço de estado. Você tem forma canônica de controlabilidade, forma canônica de observabilidade, por exemplo. Eles vão permitir você extrair informação se o sistema é controlável, se ele é um sistema observável, porque são conceitos que a gente vai estudar mais à frente também, tá? Mas por hora você precisa saber que você pode ter para o mesmo sistema diferentes representações, porém o número de estados vai ser sempre o mesmo, tá? E dados aqui algumas considerações a respeito desses conceitos aqui iniciais, vamos agora fazer o seguinte, ó, vamos montar aqui como seria um sistema no espaço de estados. Digamos que eu tenho um sistema que tem N equações, tá? Onde eu tenho, por exemplo, N equações diferenciais para descrever o mesmo sistema, tá? Eu tenho a derivada de x1, vou representar por x1 ponto, tá? Ó, a derivada em função do tempo eu vou representar por x ponto, tá? Isso aqui é uma função de n variáveis de estado. Xn. Isso aqui é função de n entradas também. Lembrem-se, eu posso ter aqui no espaço de estado sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas, tá? Então eu vou ter o 2 até o m, por exemplo, e eu tenho aqui também uma dependência direta do tempo, tá? Por quê? Porque eu posso ter sistemas que são variantes no tempo, e eles podem ser não lineares também. Então, eu tenho outro x2 aqui, vai ser uma outra função f x1, x2 até xn, que leva em consideração também as entradas, o 2 até o m e o tempo. Tá, aqui é f1, aqui é f2 até um xn. Vai ser uma função fn que vai ser de x1, x2 até xn, o 1, o 2 até o m. Ó, tem m entradas, tá? E agora, digamos que as saídas desse sistema, ó, eu também tenho uma saída, tenho diversas saídas aqui para diversas equações de saída, que vão ser agora a função de g, em vez de ser f, é de g. E as saídas vão ser aqui função de x1, x2 até xn e também das entradas, o 1, o 2, o m e o tempo. Isso até y. Aqui agora, em vez de ter, eu tenho aqui, tá? Yn também. Não, yn, vamos pensar aqui. Pode ser n, pode não ser n, tá? Isso aqui depende do número de equações que eu tenho para a saída. Mas vamos colocar n também. Gn, isso aqui vai ser x1, x2 até xn, o 1, o 2 até o m e t. Então, eu posso agrupar isso aqui, tá? Eu posso agrupar como um único vetor aqui x ponto, que tem tudo isso aqui. Isso aqui vai ser f, vai ser uma função vetorial aqui que envolve x, tá? E envolve u e envolve o tempo. E a minha saída aqui, ó, vai envolver g, uma função vetorial também que envolve x, envolve u e envolve t. Ok? Se por acaso eu tenho um sistema que é linear, tá? Isso aqui é para um sistema
que pode ser não linear e variante no tempo. Se eu tenho um sistema linear e variante no tempo, tá? Lembrando, né? Um sistema linear, a diferença dele para um sistema não linear é que não linear ele não obedece o princípio da superposição, ele não é aditivo e homogêneo. E se ele é variante no tempo, quer dizer que os parâmetros que descreve o sistema ou determinadas funções, elas podem ter intervalos e elas podem mudar, dependendo de uma série de condições, né? Por exemplo, se por um determinado intervalo de tempo você pode ter um parâmetro igual a 2 e para um tempo maior, por exemplo, de 10 segundos, esse parâmetro pode ser 15. Por exemplo, isso seria matematicamente um sistema variante no tempo. Mas se a variante no tempo é linear, eu vou ter aqui o seguinte, ó, isso aqui vai ser igual a ATx de t mais PT o de t, tá? E o y vai ser igual a CTx de t mais dt o de t. Lembrando que aqui a gente pode ter várias entradas, tá? Isso aqui vai ser tudo, tanto B quanto A, quanto C, quanto D são matrizes, tá? Isso aqui são vetores. Eu estou colocando aqui para destacar que são vetores, tá? Essas setinhas. E se eu tenho um sistema linear invariante no tempo, que tem apenas, ó, por exemplo, tem uma entrada, tá? Eu tenho x ponto aqui, isso aqui é um vetor, tá? Eu não vou colocar setinha, mas fiquem na cabeça de vocês que é um vetor. Eu vou ter uma matriz A x de t mais b o de t, e aqui em y eu vou ter cx de t. Isso aqui é um x, tá? Isso aqui é um x mais d o de t. Então tá aqui um sistema que representa, tá? Um determinado sistema, tá? Esses dois conjuntos aqui de equação, esse conjuntinho de equação aqui, ele representa a dinâmica de um sistema num espaço de estados. Então é esse cara aqui que a gente tem que se familiarizar com ele, tá? E a melhor forma da gente fazer isso é através de um exemplo. Mas antes de fazer o exemplo, vamos fazer o diagrama de blocos disso aqui, tá? Ó, vamos fazer um diagrama de blocos disso aqui. Veja a primeira equação. X ponto é igual a x mais BU. Eu vou tirar aqui a dependência temporal, só para simplificar a escrita, tá? Então, veja, se eu tenho um integrador, aqui eu vou colocar no domínio do tempo, em vez de ser no domínio da frequência. Um integrador, eu estou fazendo a integral. Sendo que aqui eu entro com x ponto e aqui eu saio com x, ó, como isso aqui é vetor, eu vou desenhar a setinha aqui, assim, ó. Isso aqui vai ser uma setinha, aqui em vez de ser uma linha, vai ser uma seta mesmo, mais grossa, tá? Ó, eu tenho um monte de estados aí, x1, x2 até xn, ok? E isso está sendo integrado, está sendo x, ó. Eu tenho, quem é x ponto, ó? O que entra aqui em x ponto é ax mais bu. Então, vamos pegar isso que está aqui, ó, ok? E a gente vai passar por um ganho A, tá? Ó, o teu x multiplicado por A, ó, AX, tá? E aqui, isso aqui tem que sair de um bloquinho de soma, tá? Ó, eu estou somando aqui AX no caso, né? Mas tem que entrar aqui BU, tá? Aqui a gente tem um ganho aqui B, tá? Eu estou representando por um ganho, tá? E aqui a gente vai ter uma função U de T, ok?
Essa função U de t aqui, ó, aqui sai BU, aqui vem AX, então AX mais BU é X ponto, tá ok. E a minha equação de saída, essa aqui é a minha equação de estado, essa aqui é a minha equação de saída. E ambas em conjunto são definidas como a minha equação no espaço de estados. Tá? A minha saída é y igual a cx mais du. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por c, aqui eu vou ter cx. Tá? Então, eu preciso, ó, isso aqui é o que? Vai ser a minha saída y. Ó, y vai ser o quê? Eu tenho que somar aqui duas coisas. Ó, isso aqui é um ponto de soma, tá? Eu somei cx, agora eu tenho que somar com d vezes u. Então, eu tenho que tirar aqui, ó, daqui. Deixa eu arredar esse daqui para cá. Tá? Eu tenho que tirar o u daqui, ó. E multiplicar aqui por um ganho d. Ó, du. Ó, então, aqui vem du. Então, cx mais du, aqui sai y. Então, a gente tem uma representação em diagrama de blocos, ó, e está aqui um integrador, né? Só que se são n estados, eu vou precisar de n integradores, tá? E a gente pode, até isso aqui dá para construir diretamente lá no MATLAB, tá? E agora se a gente tem só uma entrada, tá? Se a gente só tem uma entrada, aí a gente pode representar isso aqui só com uma seta, tá? Se só tem uma entrada nesse sistema e uma saída, por exemplo, a gente pode representar isso aqui só com setinhas. Aqui sai y, tá? Aqui, lembrando, tem que ter C. Aqui tem que ter B, matriz B. Aqui é a matriz C. Aqui vem U, tá? Aqui a gente tem a realimentação pela matriz A. E a gente soma aqui com D. Normalmente, né, para os sistemas dinâmicos, esse D aqui normalmente é zero, tá? Normalmente ele é zero porque a gente já falou sobre isso em outras aulas, porque quando ele é diferente de zero, a gente tem uma transmissão direta da entrada para a saída, tá? Isso normalmente vai ser característica de sistemas que eles não são, no caso, o termo, me fugiu agora o termo, sistemas causais, né? Que é característica de sistemas não causais, tá? E então a gente tem aqui o diagrama de blocos, tá? Para representar. Aqui é B, aqui é C, aqui é A, aqui é D e a gente tem o integrador. Então, a melhor coisa que a gente pode... Vamos começar aqui, vou colocar assim, ó. Equação geral, para ficar aqui do lado também. Tá, então vamos agora fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo agora, vamos fazer aquele sistema massa-mola, amortecedor, tá? Sistema massa-mola amortecedor, aqui é FV, aqui é K. Aqui tem um deslocamento X e tem uma força aqui, U, tá? Aí como é que a gente vai fazer para construir um sistema no espaço de estados? Veja que a gente já sabe que a descrição desse sistema aqui tá em M, segundo a derivada de x em função do tempo, mais FV derivada de x
em função do tempo mais k x de t. Isso aqui vai ser igual a u. Tá? E qual é a grande vantagem que a equação de espaço de estados também dá para a gente, essa teoria de conteúdo moderna? É que você pode ter um sistema que ele é de segunda, um sistema que ele é descrito por uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, mas você pode descrever ele por duas equações de primeira ordem. Então, se você tem um sistema que ele é representado por uma equação de quarta ordem diferencial, você pode representar esse sistema utilizando 4 variáveis de estado, então você vai ter 4 equações diferenciais de primeira ordem. Então a gente consegue também modificar a complexidade da análise desse sistema, tá? A partir disso. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que criar as variáveis de estado. A partir de quem? A partir daqui. Ok? Vamos criar, por exemplo, uma variável de estado. Ó. Isso aqui é uma variável x1, tá? Mas isso é uma variável de estado. Ó. Vou dizer que a variável de estado x1 é igual a quem? É igual à posição da massa. É igual a x. Ok? Vamos tirar a dependência temporal aqui da escrita só para ficar mais simplificado nossa escrita. E vamos chamar a nossa variável de estado x2 vai ser igual a x ponto. Tá? Vai ser igual a derivada de x. Tá? Então, veja que a minha variável de estado x2, tá? Quem vai ser x, a derivada de x? Ó? Se x é a minha variável de estado x1, a minha variável de estado x2 é igual a derivada de x1. Derivada de x1 é x1 ponto. Ok? E agora, quem vai ser a minha variável? Quem vai ser agora x2 ponto? Tá? A primeira derivada da minha variável de estado x2. Agora, eu tiro ela daqui, a partir da minha derivada de maior ordem. Tá? Quanto vai ser isso aqui? Ó? Vai ser, a gente escreve facilmente. Tá? É só eu jogar essas forças aqui, esses componentes do amortecedor e da mola, para o lado direito da igualdade. Multiplico ambos os lados da equação por 1 sobre m, que é o valor dessa massa, desse corpo. Então, aqui eu vou ter menos k x, tá? Vamos colocar de vermelho aqui, que é para manter a consistência dessa representação. Aqui ficou menos k sobre m x, menos fv sobre m x ponto, mais u. Só que isso aqui, em termos das variáveis de estado, ó, vai ser menos k sobre mx, não é igual a x1? Menos fv sobre mx ponto, não é igual a x2? E a gente tem u, tá? Então, a gente já pode escrever a nossa equação. Ó, a gente tem x1 ponto, x2 ponto. x1 ponto é igual a quanto? Igual a x2. Tá? Então, a gente tem que colocar aqui nessa matriz ó, o que vai multiplicar x1 e x2. Mais o vetor b que vai multiplicar o u. Tá? Veja que para a minha equação para x1, ó, x1 ponto é igual a x2. Então, não tem x1 e é 1 vezes x2. Tem u nessa primeira equação aqui? Essa aqui? Não. Aqui e aqui, né? Não tem u. Então, aqui é 0 vezes u. E x2 ponto aqui vai ser menos k sobre mx1 menos fv sobre mx2 mais u. Então, aqui a gente já tem a nossa equação de estado.
Para completar, está faltando o quê? Equação de saída. Ó, vamos dizer que quem é a saída desejada aqui? Vamos dizer que é o deslocamento. Eu aplico uma força e quero ver como é que se comporta esse deslocamento. Então, a minha variável, a minha saída aqui, ó, vai ser função dos meus estados mais o elemento D vezes U. Tá, veja que a minha saída é puramente o deslocamento x. X é igual a x1. Ó, isso aqui é a minha saída em função dos estados, vai ser 1 e 0. Tá? X1 mais 0, x2. Porque eu só estou interessado na minha saída, meu deslocamento. O meu deslocamento é a variável de estado x1. E como não tem aqui a transmissão direta do deslocamento entre o deslocamento e a força, aqui vai multiplicar por zero, tá? Como assim não tem? Veja, a minha saída não é o deslocamento, x, e a minha, em relação às minhas variáveis de estado, eu tenho x igual a x1. Então, isso aqui vai ser a nossa equação de saída. Tá? Vamos colocar lá 1 e 0, que multiplica x1 e x2, mais 0 que multiplica u. Tá? Então, ó, veja que agora a gente tem no formato matricial, ó, x ponto vai ser igual a matriz A vezes x, sendo que x ponto é um vetor, x é um vetor, mais vetor b vezes u, que é um escalar, que é uma função escalar. Y vai ser um escalar também, ó, porque eu vou ter diretamente x1, né? Quando eu multiplicar aqui esse vetor linha por esse vetor coluna, né? Então, isso aqui vai ser igual a cx. Ok, tá aqui a minha equação no espaço de estados, tá? Sendo que A igual a 0 e 1 menos K sobre M menos FV sobre M. B é igual a 0 e 1. C é igual a 1 e 0. Tá? E se você quiser, aí pronto, a gente já tem. De posse disso, a gente pode montar, por exemplo, isso aqui lá no Simulink, se a gente quiser, tá? E simular esse sistema no espaço de estados. Tá? E veja que nesse sistema aqui, ó, lembre-se, o número de estados é igual ao número de integradores. Tá? Se eu quisesse representar esse sistema aqui utilizando, né, diagrama de blocos, tá? Eu vou precisar de quantos integradores? Eu vou precisar de 2. Ó, porque aqui sai x1, tá? Aqui entra x1 ponto. Quem é x1 ponto? É o x2. E aqui a gente entra com x2 ponto. A x2 ponto eu integro, saio com x2. x2 é igual a x1 ponto, integro, saio com x1. Ok? Então eu posso construir um diagrama de blocos em torno disso e eu vou precisar de 2 integradores. Tá? E se eu quiser agora, ó, vou colocar aqui assim, ó, exemplo 2. Ó, obtenção da função de transferência a partir da equação no espaço de estados. Veja que a minha equação no espaço de estados aqui é x ponto vai ser igual a x mais bu e y é igual a cx mais du, se eu tiver transmissão direta, né, da saída da entrada para a saída. Veja que a gente pode, ó, considerando condições iniciais nulas, aplicar a transformada de Laplace nisso aqui. Ó, porque a transformada de Laplace na equação de estado, a gente vai ter S, x de S vai ser igual a x de S mais bu de S. Tá? E como isso aqui é multiplicação entre matriz e vetor,
Tá? Veja que a gente vai ter aqui o seguinte, ó, vamos passar esse termo para cá, ó, vai ficar x de s, que multiplica s vezes uma matriz aqui, identidade, menos a. E esse x aqui ele tem que ficar aqui, ó. Por quê? Porque lembre-se, ó, se você está multiplicando um vetor com uma matriz, tá? A ordem dos fatores altera o produto. Né? Na multiplicação matricial é diferente da multiplicação entre escalares. Tá? Isso aqui vai ser igual a BU de S. E agora a gente pode multiplicar pela inversa, pela esquerda, ambos os lados. A inversa disso aqui é SI. Por que SI aqui? Essa matriz identidade. Ó, a matriz identidade, aqui os elementos da diagonal principal são 1 e os elementos aqui fora da diagonal principal são 0. Tá? Porque eu estou colocando em evidência esse S aqui, mas aí a gente não vai ter um escalar, um S não vai ser um escalar. Para eu subtrair aqui, ó, para fazer subtração entre matrizes, eu tenho, né, como x é um vetor também, então eu tenho que ter aqui, ó, uma matriz identidade para eu poder fazer essa subtração aqui e colocar em evidência, tá? Então, para que você faça isso, você tem que lembrar de álgebra. Você tem que lembrar de álgebra, né? Se a sua matriz é M por M, A é M por M, então S vezes I tem que ser M por M, sendo que S aí é um escalar e I é uma matriz identidade, tá? Isso tem que resultar numa matriz M por M também, ok? Então, vamos lá, ó. A gente vai ter aqui que xs vai ser igual a si menos a inversa disso, a gente está trabalhando com matriz, BUS. E agora, na nossa equação de saída, aplicando Laplace aqui, vai ser cx de s mais d o de s. Ó. Se a gente substituir isso aqui, a gente vai colocar o u em evidência. Então, a gente vai ter que y de s vai ser c, que multiplica si menos a inversa disso aqui, b, mais d. Tudo isso aqui multiplicado por u de s. Então, agora a gente pode ter a nossa função de transferência. Isso quando tem uma entrada e uma saída, tá? Si menos a inversa disso, mais d. Tá aqui. Ok? E se você tiver mais de uma entrada e mais de uma saída, né? Se você tem duas entradas e duas saídas, aí você vai ter uma matriz de transferência. Uma matriz contendo função de transferência que relaciona as entradas com as saídas. Tá? Em caso, se você tem duas entradas e duas saídas, você vai ter uma matriz de 2 por 2. Tá? E vamos aplicar isso aqui no nosso exemplo. Ó. Vamos aplicar nisso aqui, para a gente obter quanto é. Ó, a gente já sabe que a nossa saída aqui é... A gente tem como saída x e a nossa entrada é u de s. Tá? Só que esse x aqui é o deslocamento, tá? Não é o estado, não é o vetor de estados, tá? Isso aqui vai ser c, si menos a invertido b, tá? D é zero, tá? Então, vamos começar fazendo aqui, ó, esse S aqui que multiplica aqui isso menos A. A é 0 em 1, menos KM, K sobre M, menos FV sobre M, tá? Ó, se eu multiplicar isso aqui por S, vai aparecer o S aqui, vai aparecer o S aqui, tá? E a gente vai ter o seguinte, ó, isso aqui, ó, essa subtração aqui. Tá, isso aqui vai dar uma matriz aqui S menos 1, tá?
Aqui vai ser K sobre M, tá? Esse menos com isso aqui vai dar K sobre M. E S menos isso vai dar S mais FV sobre M, ok? E agora eu tenho que inverter essa matriz aqui, ó. Se eu aproveitar como isso aqui é uma matriz 2 por 2, isso aqui é simples da gente fazer. Tá, deixa eu colocar o menos 1. A gente vai ter 1 sobre o determinante disso aqui, eu vou chamar de AI. 1 sobre o determinante de AI, eu troco os elementos da diagonal principal, tá? E inverto o sinal dos elementos da diagonal secundária. Quanto é o determinante disso aqui, ó? O determinante disso aqui vai ser S, que multiplica S mais FV sobre M, menos, com esse menos vai dar mais, K sobre M. Tá? Então agora a gente tem isso que multiplica aqui, né? 1 sobre isso aqui vai multiplicar cada elemento daqui. Então a gente vai ter uma matriz aqui que vai ser S mais FV sobre M, que multiplica S mais FV sobre M mais K sobre M. Tá? Isso vezes 1 vai ser 1 sobre S mais FV sobre M mais KM. Isso vezes isso vai ser menos K sobre M. Aqui é S mais FV sobre M mais K sobre M. Aqui vai ficar S mais FV sobre M mais K sobre M. Então a gente tem essa matriz aqui. A gente acabou de fazer essa parte aqui, ó. Ó, vamos fazer isso multiplicado por B agora. Ó. Deixa eu dar um espaço aqui para não ter que reescrever, né? Ó, deixa eu dar um espaço, tá? Só para a gente não ter que reescrever. Isso aqui vezes B, B aqui é 0 e 1, certo? Ó, B é 0 e 1. Isso aí vezes B a gente vai ter o quê, ó? É a multiplicação da matriz por um vetor. Isso vezes isso, mais isso vezes isso vai dar a primeira linha. Ó, então vai anular aqui, né, esse primeiro termo. Vai ficar 1 sobre S mais FV sobre M mais KM. Aqui embaixo anula esse primeiro elemento também. Então a gente vai ter S sobre S mais FV sobre M mais K sobre M. E agora a gente precisa multiplicar isso por C. C não é 1 e 0. Ó, isso vezes isso que está aqui em cima pela direita, né? Ó, se a gente multiplicar por um vetor aqui, linha, que é 1 e 0, a gente vai anular esse elemento aqui de baixo. Ó, deixa eu colocar assim, se eu estou multiplicando agora por 1 e 0, um vetor aqui 1 por 2, isso vezes isso aqui, ó, 1 vezes esse primeiro elemento, mais 0 vezes o segundo elemento. Então, a gente cancela o segundo elemento. Então, o meu x de S, que é a posição sobre o de S, ó, deu 1 sobre, ó, S vezes S ao quadrado, mais S vezes aquilo lá, FV sobre M, que multiplica S mais K, aqui é K sobre M, né? K sobre M. Tá? Deu isso aqui, ó. Então, veja que agora o que a gente pode fazer aqui para ficar mais claro, ó. Ó, vamos ver se isso aqui tá tudo bem, tudo ok, ó. K sobre M.
tá? Ó, isso aqui, vamos multiplicar agora, vamos ver como é que isso aqui fica, ó, deu S ao quadrado, tá? Mais FV sobre MS mais K sobre M. Era isso que a gente esperava desse sistema aqui, ó. Vamos ver, né? Ó, se a gente aplicasse, ó, lembrando, só para a gente revisar. Condições iniciais nulas Laplace, a gente teria ms ao quadrado mais fvs mais k. Isso tudo xs vai ser igual a u de s. Ok? Então, o meu x de s sobre u de s, aqui é x, tá? Vai ser 1 sobre ms ao quadrado mais fvs mais k. Ok? E agora, se a gente pegar e colocar 1 sobre m aqui, esse m aqui some, vai aparecer um m aqui e vai aparecer um m bem aqui. Né? Então, tá faltando, tem alguma coisa aqui que não bateu, tá? Por quê? Porque o nosso aqui, ó... Ah, não, tá certo, ó. Não, ó, tá faltando um M aqui, ó. Tem alguma coisinha aqui, ó, que não bateu, tá? Nesse equacionamento. Por quê? Porque se eu multiplicar aqui por M, em cima e embaixo aqui, o numerador e o denominador, a gente vai ter... Teria que aparecer aqui 1 sobre... não, olha aqui, ó. Vamos multiplicar aqui por M. Ó, ia ficar assim, ó. ms ao quadrado mais fvs mais k, ó. Qual o problema aqui, ó? Aqui a gente tem ms ao quadrado mais fvs mais k. E aqui não tem um m aqui em cima. Então, nesse exemplo, tem algum errinho. Tá? Vamos ver se aparece aqui o errinho aqui nessa equação. O erro aqui no espaço de estados está bem aqui, ó. Ó, porque aqui não é U, aqui é 1 sobre M. Ó, eu havia esquecido esse detalhe aqui. Então aqui é 1 sobre M, aqui é 1 sobre M. Tá? Então aqui B é 1 sobre M. Aqui não vai ser 1, aqui vai ser 1 sobre M. Quando eu multiplicar aqui, vai aparecer aqui 1 sobre M. E aqui é S sobre M. E assim aqui vai ser 1 sobre M. E aqui vai aparecer, quando eu multiplicar por M, o numerador e o denominador, vai aparecer aqui 1. E assim vejam que por um detalhezinho de falta de atenção não bateu. Mas agora foi corrigido, aqui é 1 sobre M1. Ó. Havia esquecido disso aqui. Aí agora sim bate, tá? A nossa função de transferência com a função de transferência obtida pelo sistema de espaço de estados. Ah, professor, por que você não obteve direto aqui essa função aqui? Não, porque o objetivo era mostrar a equivalência entre o espaço de estados e a função de transferência, tá? Ok? A gente consegue, né, fazer esta equivalência, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa aula, tá? Na próxima aula a gente vai ver o seguinte, nesse tipo de sistema aqui a gente não tem derivadas na entrada, né? A gente pode ter um outro tipo de sistema que a gente tem derivadas na entrada. Então, na próxima aula a gente vai fazer o exemplo do circuito RLC no espaço de estados e a gente vai também ver a forma geral para modelar um sistema que tem derivadas da entrada também, que aí para a gente fazer a nossa equação no espaço de estados muda a representação, tá? Então, pessoal, até breve.